Olá pessoal, tudo bem com vocês? Cris Eliade, mais uma vez aqui para mais um bate-papo nesse vídeo que eu separei para você. Bem, se você está pensando em se mudar para Santa Catarina com a sua família para ter uma qualidade de vida, você não está errado, você está corretíssimo. Mas o que eu quero te falar é que vai chegar aquele momento em que na correria do dia a dia, em que na rotina do dia a dia, você vai precisar em determinado momento fazer aquelas benditas compras do mês. E o que eu quero te falar com isso? Que aquilo que pode ser um passeio em família, que pode ser algo maravilhoso, que pode ser memórias afetivas ao longo do tempo, também pode se tornar algo que vai gerar constrangimento em determinado momento, que vai gerar desconforto, que não vai ser tão legal. E eu separei aqui 3 coisinhas que eu considero que você precisa saber antes de criar expectativas em fazer supermercado aqui em Santa Catarina. Então, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre mercado cheio, preparar o bolso e motorista cancelando corrida. Fica comigo aqui até o final desse vídeo, porque eu vou falar um pouquinho para você sobre essas coisinhas que ninguém te conta. Bem, pessoal, a primeira coisa que eu considero importante que você precisa saber é que aqui em Santa Catarina, pelo menos falando em relação à minha experiência que eu tinha lá em Macapá, no estado do Amapá. Primeiro que nós não costumávamos fazer compras no supermercado durante o mês. A gente fazia aquelas comprinhas de mercado pertinho da casa, e era aquelas comprinhas semanal, quinzenal. Mas quando a gente chegou aqui em Santa Catarina, houve essa necessidade por conta do trabalho, que nós não temos esse tempo de estar todo dia ali no mercado. Às vezes a gente até compra um pãozinho, algo assim para um lanche. Mas as compras no mercado, a gente costuma fazer essas compras mesmo de carrinho cheio, uma vez ao mês, e depois a gente vai repondo devagar aquilo que necessita. Bem, quase sempre nós nos deparamos com o supermercado superlotado e não adianta mudar esse supermercado. Aqui em Brusque, qualquer supermercado que você for, no dia de compra ali de promoção, que geralmente é o primeiro sábado do mês, todos os supermercados vão estar superlotados. E aí não é algo legal, não é aquelas compras legais que a gente faz, analisando o preço, aquele jeitinho gostoso que a gente acha legal de fazer as compras, até mesmo com a família, um passeio, criar uma memória afetiva. Mas aqui já fica mais difícil, porque a gente tem que olhar rápido as coisas, porque já tem outras pessoas na lateral, atrás, porque já tem os funcionários do supermercado ali fechando os corredores para poder abastecer. Porém, já pegando o próximo gancho do que eu quero falar para você, é necessário que a gente vá, não é à toa que o supermercado fica cheio, porque já necessariamente, as pessoas precisam economizar, E aí, para economizar, elas precisam fazer esse sacrifício, que é ir fazer supermercado no primeiro sábado do mês. E os logísticos, os supermercados, donos de supermercados, eles já fazem isso pensando justamente nos salários das pessoas. Porque aqui em Santa Catarina, pessoal, eu, por exemplo, como professora, aqui em casa nós todos somos da área da educação e nós trabalhamos para a rede municipal. Então, os salários da rede municipal, eles costumam estar na conta no último dia útil do mês, e às vezes ainda é antecipado. E assim, diga-se de passagem, fazendo parêntese aqui, falando sobre finanças nesse vídeo, algo que é maravilhoso é que os salários da prefeitura não atrasam, pelo contrário, eles saem antecipados em vários momentos, e justamente isso é uma inteligência da prefeitura para poder aquecer o mercado aqui no estado, aqui no município. Isso é algo maravilhoso. Depois a gente pode fazer
um vídeo mais especificamente sobre isso, falando um pouquinho mais detalhado sobre isso, que é um assunto bem interessante para quem não está aqui, não conhece, não sabe como que funciona aqui. Então, voltando ao supermercado, geralmente é necessário passar por esse sacrifício do mercado cheio, porque se você for fazer suas compras no outro dia, que não é o dia das promoções, você pode deixar de ter um desconto de 200, 300, 400, até mesmo 500 reais no seu bolso, dependendo de como é o formato das suas compras, da quantidade que você compra. E isso aqui é em todos os supermercados. E aí depois também, se você quiser, você pode comentar aí, né? Pode perguntar aí e eu posso fazer um vídeo falando um pouquinho mais, comparando os supermercados aqui de Brusque, falando para você aqueles que eu já fiz as compras, onde eu considero melhor de fazer compra, pela questão do ambiente, onde eu considero que é mais caro, que é mais barato. Se você quiser, você comenta aí, você pergunta, comente assim, ó, gostaria que você fizesse um vídeo comparando os supermercados de Brusque. Comenta aí, deixe seu comentário aí, que eu vou fazer isso, é algo bem interessante, já fiz compras aqui em vários supermercados de Brusque, que também são da rede aqui do estado, né? E aí eu posso fazer um vídeo falando para você, detalhando um pouquinho, falando o que eu vi, né, em cada um desses supermercados. Mas isso vai ser assunto para um próximo vídeo. Então, falando já da economia, que foi o que eu falei para vocês, o porquê que muitas vezes vai ser necessário você passar por essa situação que não é tão legal, de mercado cheio, filas, né? Filas gigantescas em cada caixa para poder pagar. Então aí já acende um alerta para você, que você não vai poder ir ao supermercado achando que você vai rapidinho lá e depois vai resolver um problema. Não, vai exigir um planejamento seu e de quem mais você estiver levando para ajudar nessas compras. E outra coisa que eu digo para você, que certamente você vai precisar levar alguém para lhe ajudar nas compras. Porque como que funciona? Você vai passar ali no caixa as mercadorias e alguém que estiver com você vai ter que colocar nas sacolas ou numa caixa, né? Dependendo de como você for levar as suas compras para casa. E aí, se você estiver sozinho, isso vai ser mais demorado. Talvez você não tenha problema com isso, mas certamente quem está na fila esperando para ser atendido depois de você não vai gostar dessa situação. Ai, Cris, mas não tem ninguém para colocar nossas compras na sacola? Olha, eu já vi acontecer, mas não é sempre. Então, você tem que estar preparado, porque a regra aqui é que a pessoa que vai fazer as compras, ela mesma tem que colocar as suas compras na sacola e levar para sua casa. Não tem esse funcionário que faça isso para as pessoas, né? Para os clientes. Raramente isso acontece, mas a regra geral é que quem compra é que coloca na sacola e leva. Então, isso é mais alguma coisa que você tem que estar preparado. É mais um quesito que você tem que atentar na sua lista aí de planejamento sobre Santa Catarina. Isso aí eu confesso para vocês, pessoal, que por eu não ter o hábito em Macapá de fazer essas compras, né, dessa maneira, então, porque até no mercadinho que eu fazia compra lá em Macapá, as pessoas que estavam no caixa, elas ensacolavam e entregavam pra gente. Podia ser uma compra pequena ou uma compra grande, assim, de mais de uma semana, de 15 dias. Mas aqui não, qualquer compra que você faça, é você que coloca na sacola para levar. Então, eu tive que ir, né, me acostumando com esse novo formato, com esse novo modelo, né? Preparar o bolso, por quê, pessoal? Tem essa questão que eu falei para vocês em relação à economia financeira que você faz quando você vai ao supermercado no dia que tem a promoção. Então, isso aí
já ajuda financeiramente, porque realmente, pessoal, outra coisa que comparando ali o norte, eu falo sempre do norte porque é onde eu morava, comparando com o norte, pessoal, a gente não tinha muito essas questões de dia promocional e tal, e quando tinha, vou ser bem sincera para vocês, geralmente quando tinha, nós sabíamos que o preço era aumentado e depois baixava, então não tinha promoção nenhuma. Era aquilo que já era e acabou. Mas aqui não. Esse ponto é positivo. Aqui, quando tem uma promoção, é promoção de verdade. Então, você tem sim um desconto, como eu falei, dependendo da quantidade da sua compra, de 200, 300, 400, 500, vai depender das suas compras. Você vai ter esse desconto real no seu bolso. Além disso, pessoal, é necessário também, e aí por isso que esse vídeo que vai ser falado comparando os supermercados, vai ser importante para você que está pretendendo vir morar aqui em Santa Catarina. Pode lhe ajudar bastante, porque se você quiser economizar um pouquinho a mais, né, tem alguns supermercados aqui que tem o cartão próprio, e daí você pode conseguir parcelar, você pode conseguir parcelar as suas compras. Também tem a questão de alguns descontos nos aplicativos. E para finalizar essa parte financeira sobre valores, quanto custa, quanto não custa, porque isso aí também varia muito de cada família, varia muito do formato de compra que cada pessoa ou cada família faz. Falando especificamente de mim e da minha família, já variou muito os valores de compra aqui nosso. O que em família, fazendo essas compras mensais, carrinho uma vez por mês, como nós fazemos, a gente já teve mês que a gente fez R$850 em compras e teve mês que a gente fez R$1.800 em compras. Então varia muito, né? Às vezes a mudança de supermercado, às vezes a gente comprou algo a mais, umas compras a mais em alguns materiais, e aí no outro mês sobrou, aí já saiu mais barato, porque nós conseguimos fazer isso também, ir equilibrando. Essas compras mensais, elas também são boas por causa disso, porque a gente consegue ir equilibrando, vendo aquilo que ainda tem, que não precisa comprar no outro mês, vendo aquilo que já acabou o estoque, aí tem que comprar e depois no outro mês você já não compra, vendo esse supermercado saiu muito caro esse mês, aí tenta no outro. Então tem vários formatos de você conseguir economizar, trazer ali uma economia, como eu já falei, de R$100 a R$500 para sua casa, para sua família, para o seu bolso, tá? Então isso aí é um alerta, é um conselho que eu posso dar para você, porque isso aí também mexeu muito comigo, com a minha família. E aí, ao longo desses 4 anos em que nós estamos morando aqui, a gente já foi se adaptando, olhando aquilo, né, que era ruim e tentando melhorar aquilo que dá. Nem tudo sempre dá para melhorar. Por exemplo, nós continuamos fazendo as compras ali uma vez por mês e nesse formato do primeiro sábado do mês para poder pegar o dia promocional. Nem sempre nós conseguimos. E quando a gente não consegue pegar esse dia promocional, a gente consegue perceber e ver a diferença claramente ali na porcentagem do que tem a promoção. Então, por isso que a gente sempre prioriza, sempre se organiza, se planeja para pegar o dia promocional, né? Tem pessoas que não gostam, tem pessoas que acham desnecessário, que não precisa, mas pensa comigo, gente, se não valesse a pena, você acha que o supermercado os supermercados iam estar cheios nesse dia? É porque todo mundo já fez a matemática e viu que realmente economiza. E nós precisamos disso. Quem é que não precisa, né? Seja lá de quanto for, mas de uma economia no seu bolso aí. E quando a gente fala a longo prazo, né? Isso aí vai somando por ano, quanto que não dá essa economia, né? Você já consegue começar a guardar ali essa economia, quem sabe para viajar, né? Quem sabe para fazer algo
um lazer, algo interessante para a sua família. Então, vale a pena, né, se programar, se organizar para poder, né, financeiramente não doer no seu bolso. E aí, pessoal, o último quesito que eu deixei para conversar com vocês aqui, isso para quem está vindo para Santa Catarina ou para quem já mora aqui também, acabou de chegar, de repente. Se você acabou de chegar com a sua família ou sozinho, já quero lhe dar as boas-vindas, né? Se for aqui para Brusque também, porque é onde eu moro. E dizer para você ficar atento nessa questão. Se você não tem carro ainda, né? Se você não veio com o seu carro, ainda não comprou, essa é uma questão, uma das piores, pessoal. Uma das questões que realmente, assim, deixa a gente bem chateado, deixa a gente, assim, bem estressado. Então, motorista cancelando corrida. Pessoal, isso ninguém me contou e eu tô contando para vocês aqui. A gente pensa que vai chegar aqui, vai ao supermercado, vai fazer as nossas compras e vai chamar o carro de aplicativo e ele vai vir bonitinho, sorridente, nos receber com aquela educação maravilhosa e, né, esperar a gente colocar as nossas compras no carro e seguir viagem ali bem. Mas não é assim que funciona. Os motoristas de aplicativo não gostam de transportar, a porta que bateu aqui, pessoal, por causa do vento, não gostam de transportar pessoas com compras, né? Então isso é uma realidade, mesmo nesses dias em que tem muita gente fazendo compra, muitas famílias, mesmo nesses dias eles não gostam, são poucos assim, né, que realmente vai ali. E também eu descobri que eles não são obrigados, né, que ali na descrição da tarefa dos motoristas de Uber é transportar pessoas e não mercadorias. Então a gente não pode nem ficar chateado, mas para quem não tem o seu veículo, para quem está aqui recente, às vezes não conhece ninguém, isso é um transtorno, pessoal, que nós passamos. Eu passei com o meu esposo, com a minha família por um bom tempo, sabe? A gente já teve situações de deixar as compras assim praticamente na rua e muito rápido, porque o motorista estava de cara feia, né? Não queria esperar, não queria. E aí a gente deixou as compras do portão para fora e aí tivemos que carregar, né? Num apartamento que a gente morava, a gente carregava as compras no elevador, pegava o carrinho que tinha ali no estacionamento e o carrinho era pequeno, a gente tinha que carregar ele, encher várias vezes, colocar no elevador e transportar ele até o andar que a gente ia precisar para poder descarregar, e a gente fazia isso às vezes até 4 vezes, né? Esse é outro transtorno que a gente tem que estar preparado, né? Porque normalmente no norte não tem muito essa coisa de apartamento, mais casa, né? Então já é mais fácil. E aqui, como é mais a questão de apartamento, tem essas situações. E quando o apartamento não tem elevador, aí é escada. Aí é preparar as mãos, os braços, para subir as escadas com as sacolas até chegar no seu apartamento. Nesse novo apartamento que eu moro aqui, não tem elevador. Que a gente mora não tem elevador. Mas a gente mora aqui vamos dizer, primeiro andar, porque o de baixo é o térreo, né? Então são 2 lances de escada. 2 lances de escada curtinhos. E aí a gente, né? Não é tão confortável, mas é mais fácil carregar as compras. E nesse novo supermercado que nós estamos fazendo as compras agora, a gente coloca em caixa. Aí fica mais fácil, porque em vez da gente tá carregando várias sacolas e dar várias voltas, né, daqui do térreo para o nosso apartamento, a gente carrega umas 4 caixas ou mais, e aí já vem as compras todas, né? Então são menos viagem e, né, cansaço vai ter, não tem jeito. Então, pessoal, voltando, falando um pouquinho sobre o transtorno de motoristas cancelando a corrida, da questão de Uber, é uma situação triste, porque nós passamos, já teve vez, pessoal, assim, da gente ficar 3 horas no supermercado apenas
nessa função de Uber que cancelava. Alguns às vezes passavam na nossa frente, cancelava ali, fazia assim que não ia levar. E além do tempo que a gente passa no supermercado, filas quilométricas, né? Além de todo aquele tempo, a gente ainda passava muito tempo, né, ali fora, esperando um Uber, né? Até que alguém aparecia. Então, o conselho que eu posso dar para você que a gente chegou a fazer, a gente conheceu aqui um baiano, né, que ele rodava de Uber, ele também é segurança, vigilante. Então a gente se deu, né, com ele, uma pessoa também evangélica da igreja. E aí por algum tempo, assim, acho que quase um ano, todo mês a gente combinava com ele e ele ia lá, né, a gente já avisava com antecedência e ele já ia lá no horário que a gente marcava, já pegava as nossas compras e trazia até no nosso prédio e ajudava, e sempre conversando, sempre sorrindo, algo maravilhoso, né? E aí, isso aí funcionou pra gente por um bom tempo. E hoje, pessoal, graças a Deus, né, nós conseguimos comprar o nosso veículo e nós não passamos mais por esse tipo de situação. Mas fica o recado para quem está vindo para Santa Catarina, fica o recado para você que acabou de chegar aqui e ainda não pensou nesse detalhe, porque nós passamos muitos perrengues em relação ao supermercado. E assim, o mais, né, que às vezes chateava a gente é a questão da gente morar bem pertinho do supermercado, né? Não dava para a gente levar as sacolas na mão para casa, porque seria muitas voltas, seria um transtorno maior, né? Então a gente tinha que ficar à mercê ali dessa situação. Então eu já quero avisar você, né, que está se preparando para vir para Santa Catarina, você que acabou de chegar, já comece a se planejar em relação a isso, ver como você pode fazer para não passar por esses mesmos transtornos que eu e a minha família passamos, né? Porque também não atentamos, não lembramos, não pensamos. Nenhum dos vídeos que eu assisti, dos muitos vídeos, durante um ano eu passei assistindo vídeos sobre Santa Catarina. Em nenhum dos vídeos que eu assisti, as pessoas falaram sobre isso. Falavam sobre os preços dos produtos, que, assim, resumindo para vocês, né? Os preços dos produtos aqui, pessoal, ele vai variar mais ou menos igual aos preços dos produtos no norte, né? Porque algumas coisas vão ser um pouco mais baratas, outras vão ser um pouco mais caras, mas não vai mudar muito assim. E pela questão que tem a promoção aqui, acaba equilibrando, né? Acaba o preço do mercado aqui sendo quase o mesmo preço do mercado no norte, né? O que é diferente aqui é que aqui os salários são maiores, no norte os salários são menores, aqui tem emprego para todo mundo. O adolescentezinho já começa a trabalhar e ter uma renda para ajudar a família. No norte isso aí é uma realidade bem longe, né? Um sonho, né, que ainda não existe. Mas para que esse vídeo não fique tão grande, pessoal, e o recado já foi dado sobre o que eu queria falar para você, né? Coisas que eu passei, que você não precisa passar, mas eu não estou falando isso reclamando. Aqui não é sobre preço, não é sobre transtorno, não é sobre reclamação. Aqui é sobre logística, tempo, cansaço e, principal de tudo, planejamento, né? Eu já estou falando para você algo para que você não passe, não tenha que passar o que eu passei, e passei porque não sabia, né? Não me atentei, estudei muito sobre Santa Catarina, mas essa parte eu não vi, ninguém falou, eu também não me atentei, e você não vai precisar passar exatamente a mesma maneira que eu passei. Você pode se dar muito melhor, sua experiência pode ser muito melhor do que a minha. E eu já estou aqui há 4 anos, muita coisa, né? Eu já vivi e, claro, com o passar do tempo, a gente vai melhorando, né? Vai aprendendo aquilo que não deu certo, vai deixando para lá, vai aperfeiçoando e as coisas vão melhorando, porque o objetivo é a qualidade de vida. Então,
Deixo você com esse vídeo. Fico muito feliz em estar aqui mais uma vez com você. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, né? Não fique só para você, compartilhe com alguém que também precisa ver esses detalhes aí, para que também não passe pelos perrengues que eu passei, né? E que você possa curtir, que você comente, porque eu quero trazer aqui aquele vídeo comparando os supermercados. Vai ser um vídeo muito interessante, mas eu só vou fazer se vocês comentarem aí, se vocês pedirem aí nos comentários. E já me despedindo, quero agradecer a todos que estão aqui no canal, né? Todos, cada um que está aqui no canal, para mim é uma pessoa muito preciosa. É uma pessoa que já faz parte da minha comunidade, Cris Eliade, que eu quero que tenha uma interação, que eu quero que cresça, né? Que eu quero que aqui a gente compartilhe, fale sobre esse nicho que é Santa Catarina, sobre esse nicho que é a experiência de vida, em busca da qualidade de vida, né? Assim como eu estou nesse processo, você que está chegando agora, você que já está nesse processo também, você que de repente tem mais tempo do que eu nessa caminhada. Então vamos interagir por aqui. Era isso, beijo para todos. Tem mais vídeos aí, antes desse, depois desse, vou colocar mais, e aí você pode acompanhar. Tchau.